Eles sorriem com a boca e estudam com os olhos. Dizem que te admiram, mas contam os segundos até te ver tropeçar. Eles se aproximam, te chamam de irmão, te oferecem a mão, mas guardam a outra atrás das costas, com a lâmina entre os dedos. Você sente isso, aquela sensação aguda de estar sendo observado quando tudo parece calmo, aquele arrepio disfarçado de intuição, aquele frio no estômago quando algo não faz sentido, mas você insiste em chamar de exagero. Chamamos de paranoia. Maquiavel chamava de lucidez. A mentira mais perigosa não é a que os outros contam, é a que você conta para si mesmo, de que se for leal, receberá lealdade, de que se for bom, será protegido, de que amizades são firmadas na alma e não nos interesses. Isso é poesia. Mas poder não se escreve com rimas. O jogo é sujo, e Maquiavel não queria que você se tornasse cruel. Ele queria que você acordasse, porque a bondade que se exibe demais é o uniforme do predador. Você já viu isso? Eles te aplaudiram enquanto você perdia, te confortaram quando você estava fraco. Mas no segundo em que você começou a crescer, a brilhar, a ameaçar, o silêncio apareceu. Os convites cessaram. Os elogios esfriaram. O que mudou? Você. Você se tornou inútil para a fantasia deles. E ninguém sustenta vínculos com o que não serve mais. Isso não é tragédia. Isso é manual. As pessoas não se ligam a você. Elas se ligam à função que você cumpre. Mas quando essa ficha cai, quando o teatro desmorona, algo dentro de você morre. E outra coisa nasce. Uma parte que não depende mais do afeto, da aceitação, do pertencimento. Uma parte que observa em silêncio, que calcula em vez de confiar. É aqui que começa a sua ascensão. Você não é mais o que espera ser compreendido. Você é o que caminha no meio do afeto fingido com a certeza de que está cercado por apostas, não por vínculos. E isso não é frieza, é soberania. Ninguém é seu amigo. E essa é a sua maior vantagem. A lealdade é contada como virtude, mas vivida como moeda. Dizem que os bons permanecem ao seu lado, aconteça o que acontecer. Que amizades verdadeiras resistem ao tempo. Que o compromisso é, por si só, um valor moral. Mas Maquiavel riria disso. Ele não via compromisso. Ele via contratos ocultos, porque ninguém é leal a você. São leais ao que você representa, ao que você entrega, ao que sua presença oferece como escudo emocional, status ou segurança. E no segundo em que essa oferta muda, o vínculo também muda. A promessa feita era uma necessidade do passado. A promessa quebrada é a exigência do presente. Você já sentiu isso, nas ausências que doeram mais que qualquer agressão. Nos amigos que sumiram quando você começou a crescer. Nos colegas que te aplaudiam, até você ultrapassá-los. No parceiro que te idolatrava, até você se tornar um espelho do que ele não suportava em si mesmo. E aí você contou histórias suaves. Eles estão ocupados. Eles não queriam me ferir. Mas a realidade não pede desculpas. As pessoas orbitam o que as serve e abandonam o que não alimenta mais sua narrativa. Maquiavel viu isso em Florença, nas cortes, nos palácios, nos sorrisos polidos e nas facas escondidas. Mas não pense que isso ficou no passado. Hoje, a política se disfarça de amizade e a manipulação veste o manto da empatia. Por isso, observe. Se essa pessoa perdesse seu benefício, ela ainda estaria ao seu lado? Se você falhasse, ela celebraria ou silenciaria? Não é amargura, é estratégia. É parar de se iludir, parar de confundir presença com amor, silêncio com apoio, e começar a enxergar a lealdade pelo que ela é, uma transação emocional com prazo de validade. Quando você entende isso, você para de ser manipulado por vínculos que parecem profundos, mas são rasos como poças. Você para de perguntar, por que me deixaram? E começa a se perguntar, por que eles precisavam de mim? E essa pergunta muda tudo, porque ela transforma a traição em clareza, dor em discernimento. E o fim de uma relação em início de soberania. Ninguém é seu amigo. E essa é a sua maior vantagem. A lealdade é contada como virtude, mas vivida como moeda. Dizem que os bons permanecem ao seu lado, aconteça o que acontecer, que amizades verdadeiras resistem ao tempo, que o compromisso é por si só um valor moral.
Mas Maquiavel riria disso. Ele não via compromisso. Ele via contratos ocultos. Você já sentiu isso? Nas ausências que doeram mais que qualquer agressão, nos amigos que sumiram quando você começou a crescer, nos colegas que te aplaudiam, até você ultrapassá-los, no parceiro que te idolatrava, até você se tornar um espelho do que ele não suportava em si mesmo. E aí você contou histórias suaves. Eles estão ocupados. Eles não queriam me ferir. Mas a realidade não pede desculpas. As pessoas orbitam o que as serve e abandonam o que não alimenta mais sua narrativa. Maquiavel viu isso em Florença, nas cortes, nos palácios, nos sorrisos polidos e nas facas escondidas. Mas não pense que isso ficou no passado. Hoje, a política se disfarça de amizade e a manipulação veste o manto da empatia. Por isso observe, se essa pessoa perdesse seu benefício, ela ainda estaria ao seu lado? Se você falhasse, ela celebraria ou silenciaria? Não é amargura, é estratégia. É parar de se iludir, parar de confundir presença com amor, silêncio com apoio, e começar a enxergar a lealdade pelo que ela é, uma transação emocional com prazo de validade. Quando você entende isso, você para de ser manipulado por vínculos que parecem profundos, mas são rasos como poças. Você para de perguntar, por que me deixaram? E começa a se perguntar, por que eles precisavam de mim? E essa pergunta muda tudo, porque ela transforma a traição em clareza, dor em discernimento, e o fim de uma relação em início de soberania. Então, o que você faz? Você para de sangrar por quem nunca teve a intenção de estancar sua ferida. Você para de vender lealdade em troca de aprovação emocional. Para de se dobrar por quem só te enxerga como utilidade. Você constrói alianças, não devocionais. Você opera com clareza, não com ilusão. Maquiavel nunca pediu frieza. Ele exigia visão. E o homem que enxerga não precisa implorar. Você já viu isso? Bastou uma crise, uma mudança de status, uma frase fora de contexto, e os que juravam amor evaporaram. Os que diziam estar com você sumiram. Silêncio, indiferença, ou pior, apunhaladas sutis. Isso não é exceção. É a natureza humana quando pressionada. E Maquiavel sabia disso. O medo é mais confiável que o afeto. Não porque você deva intimidar, mas porque deve parar de ser previsível. O medo respeita o que o amor esquece. Você se liberta quando para de esperar constância em quem age por conveniência. Quando para de se explicar para os surdos seletivos. Quando reconhece que o que parecia traição era só a retirada de um benefício. E aí, você para de ser o bom soldado. Você vira estrategista, gentil, mas blindado, disponível, mas seletivo, solidário, mas impossível de usar. Essa é a primeira lei do poder. Não dependa da lealdade, calcule sua validade. Ninguém é seu amigo da forma como você foi treinado a esperar. E quando isso deixa de doer, se transforma em dom, liberdade da ilusão. Fomos educados para acreditar que ser bom nos protegeria, que a gentileza salvaria, que o sim nos tornaria dignos. Mas Maquiavel sabia. A bondade sem estratégia é um convite à exploração. O gentil que não impõe limites é sempre o primeiro a ser exigido, o último a ser respeitado. Não é maldade, é cálculo. E você, que achava que sua doçura era escudo, verá que era apenas uma coleira. Eles testam, riem, esfregam sua paciência no chão, não porque odeiam você, mas porque você nunca impôs um preço. Você tenta agradar e desaparece, tenta ser constante e vira móvel. Maquiavel chamaria isso de falha estrutural, entregar poder aos desinteressados, porque o homem que lidera com gentileza como defesa vira tapete. O homem que lidera com presença, com silêncio denso, com olhos que não desviam, esse transforma o espaço ao seu redor. Ele não precisa dizer que merece respeito. As pessoas sentem. Maquiavel foi claro. Se você não pode ser amado e temido, escolha o temor. Não por crueldade, mas porque o medo impõe distância. E a distância delimita fronteiras que o amor sozinho não sabe proteger. Você pode amar e ser pisado, mas ninguém pisa onde sente perigo. E em um mundo viciado em vantagem, quem não impõe limite vira solo fértil para o abuso. As pessoas confundem gentileza com fraqueza. Elas não ouvem seu tom suave. Elas ouvem a ausência de um não. Elas empurram, apertam, provocam.
esperando o colapso que nunca vem. E se ele não vem, elas concluem: aqui eu governo. Você não foi respeitado. Você foi medido e depois usado. Machiavelli sabia: a aparência é sua armadura. Você pode sorrir, mas esse sorriso precisa ter fio. Pode ser generoso, mas só com quem compreende o custo. Pode ser afável, mas jamais transparente. Porque aquele que revela seu coração a todos será aquele que o terá mais cedo ou mais tarde dilacerado. Quer ser bom? Seja. Mas seja bom como um leão é bom com sua alcateia. Fora do seu círculo? Seja imprevisível. Seja difícil de decifrar. Que sua gentileza seja dom, não obrigação. Que seu sim valha ouro. E só seja dado a quem demonstrar, não exigir, merecimento. Machiavelli nunca confiou em rostos. Ele confiava em padrões. E o padrão mais comum é esse. A lealdade evapora quando surge uma vantagem. Você acha que traição vem com aviso? Não. Ela vem com um sorriso, com a voz que você conhece de cor, com o toque familiar que agora treme de outro nome. O que machuca não é a lâmina, é a memória de quem a segura. Machiavelli sabia que a lealdade é uma transação emocional disfarçada de afeto. Funciona, até que pare de funcionar. Porque no jogo do poder as alianças não são eternas, são apostas temporárias. Quando outra aposta parece mais lucrativa, você se torna descartável. Você não foi traído porque errou. Você foi traído porque alguém fez as contas. E você já não somava tanto. Isso não é crueldade, é biologia emocional. O cérebro humano busca vantagem, busca segurança, prazer, validação. E no momento em que você deixa de oferecer isso, você se torna peso. Um peso que será cortado. Machiavelli não odiava o ser humano. Ele só não se permitia ser anestesiado por ilusões. Ele dizia: não confie na permanência da afeição. Confie na previsibilidade do interesse. Aquele que entende isso para de se surpreender com ausências. Para de implorar por explicações. Para de sangrar na tentativa de entender por que o para sempre virou silêncio. Você está lidando com um mundo onde a vantagem é a única religião. E a fé é volátil. Se você quiser sobreviver aqui, você precisa parar de esperar a eternidade de quem só te ofereceu presença enquanto foi conveniente. Quer ser livre? Aceite que ninguém é seu, que ninguém fica por moral, e que a única lealdade inviolável é a que você oferece a si mesmo. Você confunde memória com vínculo, mas Machiavelli sabia. História compartilhada não é escudo contra a traição. É apenas mais munição para o dia em que decidirem usá-la contra você. Eles te conhecem, sabem o que dizer, quando dizer, como fazer você baixar a guarda. Mas isso não é prova de amor. Isso é acesso. E quanto mais acesso você dá, mais vulnerável se torna. Você não pode lutar contra isso com esperança. Pode apenas se antecipar com lucidez. A traição não avisa. Ela se disfarça de rotina. Ela sorri como sempre, mas afia a lâmina enquanto você dorme. Machiavelli alertou: nunca confie apenas no afeto. O afeto é instável, muda com o vento do poder, com a maré da utilidade, com o tremor da inveja. O que é hoje admiração, amanhã vira ressentimento. O que é hoje apoio, amanhã vira silêncio. Não porque eles são maus, mas porque você é humano demais para que eles não desejem a sua queda, mesmo que em segredo. Você sente aquela hesitação quando você brilha, aquele silêncio quando você conquista, aquela piada disfarçada de brincadeira que carrega mais veneno do que humor. Isso é sombra. Isso é o que Machiavelli chamava de realismo estratégico. Ele não queria que você se escondesse, queria que você abrisse os olhos. Pare de romantizar conexões. Comece a pesar consequências. Quando a traição vier, e ela virá, não se quebre. Se eleve. Não busque explicação. Corte. Recuar não é fraqueza. É contra-ataque silencioso. Você se fortalece na ausência do que te drenava, porque a sua maior vitória não será se vingar, será se preservar. E agora pense, quem no seu círculo desapareceria se você caísse? Quem sorriria com a sua dor desde que ninguém visse? Quem te chama de amigo, mas secretamente deseja ser você? Essas são as perguntas que salvam sua paz. O vazio é sagrado, porque só ali, sem ruído, sem plateia,
sem muletas emocionais, você descobre quem você realmente é. A ausência revela a essência. E Machiavelli sabia. Só um homem capaz de suportar a solitude do poder é digno de exercê-lo. Você está sozinho? Não está fracassando. Você está sendo refinado. Cada silêncio que você enfrenta é um teste. Cada ausência que você suporta é uma triagem. O mundo não está te abandonando. Está revelando quem nunca esteve com você. E essa revelação não é uma perda, é liberdade. Porque agora você não depende mais de promessas feitas sob o calor da necessidade. Agora você não se curva mais por medo de ser deixado. Agora você anda sem aplausos e ainda assim avança. Isso é soberania. Pergunte-se novamente: se tudo o que você oferece sumisse amanhã, quem ficaria? E se a resposta for ninguém, então celebre. Porque o que resta agora é você, puro, afiado, intocável. Machiavelli dizia que o governante deve ser astuto como a raposa e feroz como o leão. Mas antes de ser qualquer um dos dois, ele precisa ser solitário como o rei que perdeu as multidões, mas manteve a coroa. Porque é aí, nesse silêncio sem garantias, que nasce o verdadeiro domínio. Você não é vítima da traição. Você é o sobrevivente da verdade. E essa verdade agora é seu trono. Porque nesse silêncio, nesse distanciamento do desejo social, você descobre a verdade mais poderosa de todas. Você é suficiente. Não como um mantra vazio, mas como uma força viva e cortante. Não como alívio, como revelação. Você não precisa ser entendido. Você precisa ser impenetrável. Machiavelli não via a solidão como falha. Ele a via como fortaleza. Porque o homem que caminha só, mas com propósito, carrega mais clareza do que todos que marcham em multidão. A independência emocional é o fim da manipulação. A autossuficiência psíquica é o início da soberania. Quando você para de buscar amor como necessidade, ele se apresenta como escolha. Quando você para de entregar sua paz por aprovação, o mundo perde seu poder sobre você. E aí está o paradoxo final. O que antes te chamavam de arrogância, agora é o que te manterá de pé. O que antes te acusavam de frieza, agora é o que impede queimar por gente que só queria te consumir. O que antes te parecia solidão, agora é poder nu, puro, inegociável. Machiavelli não ensinou você a odiar. Ele te ensinou a parar de mendigar. A confiança, ele dizia, deve ser uma lâmina, não um aperto de mão. Uma concessão estratégica, não uma entrega emocional. Quem confia sem filtro, se ajoelha sem perceber. Quem ama sem leitura se sacrifica sem testemunha. Você não está se afastando do mundo, está se aproximando de si. E quando isso acontece, você não precisa mais forçar respeito. Sua ausência fará isso por você. Sua calma fará isso por você. Sua precisão cortará mais fundo do que qualquer argumento. Agora, você é o tipo de homem que Machiavelli previa. Incomodamente presente mesmo em silêncio. Perigosamente calmo. Irreversivelmente livre. Pergunte a si mesmo: quem permaneceu quando ninguém mais o fez? Quem se manteve firme sem ganhar nada em troca? Quem não desapareceu quando você se tornou incômodo, grande demais, verdadeiro demais? Esses são os poucos, não seus amigos, seus aliados, raros, valiosos e, mesmo assim, jamais inquestionáveis. Porque a confiança, como Machiavelli sabia, não é um direito, é um risco. E cada risco precisa ser calculado. Sua mente, sua reputação, sua influência, esses são seus reinos. E reinos não se compartilham, se defendem. Você não revela seus planos como quem entrega flores. Você não sangra suas verdades para quem não sangraria por você. Cada pensamento entregue é uma espada em mãos erradas, e o mundo está cheio de mãos erradas. Machiavelli não ensinou frieza, ele ensinou precisão. O príncipe não é insensível, ele é deliberado, ele observa, ele mede, ele sente, mas sente com intenção. Ele ama, mas sem cegueira. Ele confia, mas nunca sem mapa de fuga. Ele oferece, mas sempre com balança na mão. Esse é o trono que poucos têm coragem de ocupar. O trono de quem não exige lealdade, inspira. O trono de quem não obriga a amor, revela valor. O trono de quem não busca a aprovação, projeta poder. A coroa verdadeira não é ouro, é clareza. A clareza de quem vê o mundo como ele é,
mas ainda assim decide liderar com soberania. Você não precisa se tornar cruel, precisa se tornar inegociável. Você não precisa viver isolado, precisa saber quem deixar entrar. E quando fizer isso, quando escolher com estratégia, amar com critério, confiar com estrutura, você não será amado por muitos. Será respeitado por todos. Essa é a última verdade de Machiavelli. Você é seu único general, o único guerreiro que nunca te trairá, o único elo que não pode quebrar. Honre esse elo. Afie sua visão. Blinde sua alma. Cerque-se de silêncio onde houver ruído, porque neste mundo, ninguém é seu amigo. E isso, longe de ser uma maldição, é sua libertação. Você chegou até aqui. E isso já diz tudo. Porque quem escuta até o fim não busca conforto, busca verdade e arde com ela. Cada palavra foi uma faca. E você não recuou. Você leu com os olhos de quem já foi apunhalado pelas costas, de quem já sorriu para traidores, por inocência ou por estratégia. Talvez ninguém saiba, mas você sabe o que é chamar de irmão quem só estava de passagem. Sabe o que é entregar presença e receber silêncio. Mas hoje, algo mudou. Você não está mais sangrando. Você está afiando. E quem afia em silêncio, já entendeu? Ninguém é seu. E ainda assim você é inteiro. Comente. Eu comando no silêncio. Agora, um novo vídeo está surgindo na tela. Mas não é só um vídeo, é o próximo espelho. Se tiver coragem de continuar acordado, clique. Nos vemos lá, em silêncio, em 5 segundos.